Nós vamos ler o texto de 2 Timóteo, capítulo 4, versos 9 a 22. Procura vir ter comigo depressa, porque Demas, tendo amado o presente século, me abandonou e se foi para Tessalônica. Crescente foi para a Galácia, Tito para a Dalmácia. Somente Lucas está comigo. Toma contigo Marcos e traze-o, pois me é útil para o ministério. Quanto a Tíquico, mandei-o até Éfeso. Quando vieres, traze a capa que deixei em Troade, em casa de Carpo, bem como os livros, especialmente os pergaminhos. Alexandre, o latoeiro, causou-me muitos males. O Senhor lhe dará paga segundo as suas obras. Tu guarda-te também dele, porque resistiu fortemente às nossas palavras. Na minha primeira defesa, ninguém foi ao meu favor. Antes, todos me abandonaram. Que isto não lhe seja posto em conta. Mas o Senhor me assistiu e me revestiu de forças, para que por meu intermédio, escute a pregação, fosse plenamente cumprida, e todos os gentios a ouvissem, e fui liberado da boca do leão. O Senhor me livrará também de toda obra maligna, e me levará salvo para o seu reino celestial. A Ele glória pelos séculos dos séculos. Amém. Depois, no final, o Senhor seja com o teu espírito, a graça seja convosco. A palavra de hoje eu vou endereçar especificamente e de uma forma muito especial para os futuros pastores. Mas eu quero que vocês entendam que toda a palavra de Deus pode ser aplicada para as nossas próprias vidas, mas de uma maneira muito específica para eles que vão entrar agora para o ministério, né? Ministério pastoral. O apóstolo Paulo estava preso em Roma. Ficou preso desde o ano 60 depois de Cristo até o ano 67. E ele está então ali aguardando o que seria a sua pena de morte, porque estas foram as últimas palavras que o apóstolo Paulo escreveu. A gente não sabe ao certo quanto tempo depois ele foi retirado da prisão e levado por uma carruagem para fora da cidade de Roma, e lá foi decapitado. Mas de qualquer maneira, ele escreve para quem? Para Timóteo, seu discípulo, um jovem pastor. E ele dá algumas lições que todos os pastores podem aplicar na sua vida, mas você também pode aplicar na sua vida, você que não é pastor. Mas eu quero falar especificamente para vocês. Ele dá algumas lições muito práticas que a gente precisa refletir. A primeira coisa que ele fala: escolha sempre ter a companhia de amigos. Paulo está lá, preso, muito próximo da sua condenação, e ele diz assim, ele começa falando: procura vir ter comigo depressa. Na hora da dificuldade, é sempre muito bom a gente ter amigos, sim ou não? Quantos aqui tem amigos que você fala, por esse eu boto a mão no fogo? Não é muito melhor você enfrentar uma dificuldade com a presença dessas pessoas? Paulo queria Timóteo perto dele. Vem ter depressa comigo. E eu quero dizer para vocês, queridos, que isso é natural e é saudável. Jesus, na hora mais aguda, lá no Getsêmani, ele também queria os discípulos orando por ele. Ele queria que os discípulos dividissem com ele o seu momento de aflição. Paulo fala: vem depressa. Ele sabia que a sua hora estava chegando. E você que vem aqui também hoje, se você é uma pessoa fechada, não tem amigos, eu quero te desafiar: procure fazer amigos verdadeiros, não amigos que tenham interesse em alguma coisa, amigos que te amem por quem você é, porque na hora da dificuldade, quem tem amigos passa mais fácil por toda a luta. Amém? Nós precisamos de pessoas que nos amem
e nos apoiem nas horas difíceis, porque o ministério faz isso. Muitas vezes a gente passa por momentos difíceis, e ter pessoas que nos apoiam porque nos amam é fundamental. A segunda lição que a gente aprende aqui é que todos nós temos pessoas que nos abandonam. E aqui eu quero dizer para você, pastor, você que vai ser ungido pastor, não tem como você não passar por essa situação. Se não passou ainda, vai passar. Ele diz assim: porque Demas, tendo amado o presente século, me abandonou e se foi para Tessalônica. Não é que Demas simplesmente seguiu o seu caminho. Ele abandonou Paulo. No momento mais difícil, ele abandonou. E é interessante que Demas não era uma pessoa qualquer. Afinal, ele está citando Demas, porque Demas tinha sido uma pessoa muito próxima a ele. Lá em Colossenses capítulo 4, versículo 4, a Bíblia diz assim: saúda-vos Lucas, o médico amado, e também Demas. Depois, ele é citado em Filemão 1:24, dizendo assim: Marcos, Aristarco, Demas e Lucas, meus cooperadores. Então, literalmente, eles eram pessoas não só próximas de Paulo, mas ele era uma pessoa importante no ministério de Paulo. E ele abandonou. Por quê? Porque amou o presente século. Então, estou vendo aqui mais pastores, né? Faz parte da vida do pastor. Pessoas vão te abandonar, mas a gente tem que ficar firme, porque uns vão e Deus manda outros. Amém? Agora, pastor que é pastor, ele não gosta de perder ovelha, ele não gosta de perder cooperador, ele fica triste, ele fica chateado, ele se sente derrotado, ele acha que ele não conseguiu administrar aquela situação. Mas as pessoas vão abandonar, faz parte da vida. Existem pessoas na vida que vêm para ficar com você a vida inteira. Existem outras que vêm por um tempo. Algumas irão e voltarão, outras irão e nunca mais voltarão. Nós precisamos estar preparados para isso, porque é o que acontece na vida de um pastor, né? E Paulo, ele está falando essas últimas palavras para o seu discípulo, um jovem pastor, que ainda provavelmente não tinha passado por estas coisas. Então, quando você passar por isso, lembre das palavras que eu falei para você hoje. Amém? Estejam prontos. Agradeça a Deus pelos que ficaram. Ele diz: somente Lucas está comigo. Alguns irão, mas outros ficarão. Então, ao invés de vocês ficarem chorando pelos que forem, vibrem pelos que ficaram. Amém? Porque é isso que a Bíblia fala. Davi, certa vez, ele estava chorando porque Absalão, seu filho, morreu. Absalão era um traidor, quis tomar o reino de Davi e queria matar Davi. E quando ele morre, por pior que o filho seja, o pai sofre, né? E ele chora, 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 e de repente um dos seus capitães disse assim: escuta, porque ao invés de você ficar chorando por esse traidor, você não agradece pelos seus exércitos, pelos seus valentes que estão com você em todo o tempo. Então eu digo para vocês: invistam nas ovelhas, invistam nos discípulos, mas quando pessoas forem embora, não deixem que a alegria do ministério seja maculada por aqueles que foram, porque outros virão, e virão para ser bênção. E a maior alegria do pastor é quando pessoas vêm para ficar a vida inteira. Amém? Terceira lição que Paulo dá é: seja capaz de perdoar. Toma contigo Marcos e traze-o, pois me é útil para o ministério. Marcos é o escritor do Evangelho de Marcos. Ele não foi sempre uma bênção, não. Quando ele era jovem, na primeira viagem missionária de Paulo,
No meio do caminho, ele arregou. No meio do caminho, ele não aguentou, falou: vou voltar para a mamãe. E literalmente ele voltou. Acabou a primeira viagem, Paulo volta com Barnabé e começa a preparar a segunda viagem, e João Marcos já aparece lá de novo. Paulo falou: não, comigo você não vai não. E Barnabé: por que não? Coitado, ele é novo, tá? Ele pode mudar. Não vai de jeito nenhum. E houve uma briga muito grande entre Paulo e Barnabé, a ponto deles terem se desviado, cada um para um caminho, por causa disso. Porque Barnabé queria perdoar a Marcos. Já Paulo falou: esse fraco não vai comigo não. Mas será que a história acaba assim? Não. Paulo agora já está muito mais velho, está no final da sua vida. E o que ele diz? Traz com você a Marcos, porque ele tem sido muito útil para mim, para o ministério. Então certamente a gente percebe que houve uma reconciliação, que João Marcos amadureceu. João Marcos se tornou escritor do livro na verdade, o livro de Marcos, o Evangelho de Marcos, é o relato de Pedro. Então ele certamente se aproximou de Pedro, foi discipulado por Pedro, se tornou uma pessoa mais madura, e agora ele está junto com Paulo. Na hora mais difícil, ele pede João Marcos. Isso é uma das coisas mais importantes no ministério: saber perdoar. As pessoas vão errar com vocês, assim como vocês vão errar com as pessoas. Pastor erra e tem que saber perdoar. Sobretudo, tem que dar oportunidade para que a pessoa que errou possa se retratar ou mudar a sua atitude. Então, saibam perdoar, porque a ovelha que se sente perdoada, ela não se desvia. Amém? Paulo perdoa também os que o abandonaram. Lá no capítulo 4, versículo 16, ele diz assim: na minha primeira defesa, ninguém foi a meu favor, antes todos me abandonaram. Que isto não lhes seja posto em conta. Todo pastor, ele é vítima de escrutínios. Injustiça contra pastor é a coisa mais comum. Pessoas que você investe, que você ama, que você discipula, muitas vezes essas pessoas são cruéis, elas te ferem por trás. Um conselho de quem já experimentou isso muitas vezes: perdoe para valer, porque quem não perdoa fica amarrado no passado, quem perdoa está livre. Paulo perdoou. Ele falou: Deus, que isso não seja colocado na conta deles. Ninguém ficou do meu lado, todo mundo me abandonou. Na minha primeira defesa, ninguém ficou ao meu lado. Já pensou? Que isto não lhe seja ponto, não lhe seja posto em sua conta. A quarta lição que a gente tem: valorize os estudos. Paulo está morrendo. O que ele pede? Ele falou: traz a capa, porque estava ficando frio, né? Mas traz os livros e os pergaminhos. Os livros eram os comentários da Bíblia, e os pergaminhos era a própria Bíblia. E eu quero dizer para vocês que a Bíblia deve ser para toda a vida o livro de cabeceira. É muito bom ler outros livros também, mas leia a Bíblia, porque a Bíblia vai ser alimento, a Bíblia vai ser o norte, a Bíblia vai ser a luz, a Bíblia vai ser a cura para tudo aquilo que vocês passarem. Paulo estava com saudade de ter os seus livros com ele. Ele pede a capa porque estava ficando frio, os comentários bíblicos e os pergaminhos. Pastor precisa ser estudioso. Existem muitos pastores que não lêem um livro, que não estuda, acha que já sabe e não se prepara. Nós precisamos estar nos renovando constantemente, porque a palavra de Deus
é que nos alimenta, é que muda o nosso caráter, que nos transforma em pessoas mais parecidas com aquilo que Jesus nos ensinou. Amém? A quinta lição: nunca se vingue de ninguém. Essa é uma verdade fundamental. O versículo 14 nos fala isso, né? Alexandre, o latoeiro, causou-me muitos males. O Senhor lhe dará a paga segundo as suas obras. Toda pessoa que se levanta para fazer a obra de Deus vai incomodar as trevas. E vocês podem ter certeza que às vezes o levantar das trevas vem de pessoas conhecidas, e pessoas que têm o objetivo de causar males, ódio no coração. E Paulo está dizendo: o Senhor é que vai julgar. Então aprendam isso. Não vale a pena você se defender, porque quando você se defende, sabe o que acontece? Deus sai. Mas quando você não se defende, Deus é quem julga a tua causa. A Bíblia diz: minha é a vingança, diz o Senhor. Amém? Então, queridos, vocês que estão chegando, parece que eu estou trazendo uma palavra pesada, né? Não, eu estou trazendo simplesmente a verdade. Vocês já devem ter tido pessoas que passaram na vida de vocês e que foram embora, outras que voltaram, outras que se levantaram contra vocês, e isso é normal. Agora, vale para todo mundo aqui também. Quem nunca teve um amigo que deixou de ser amigo uma hora para outra? Quem nunca teve um amigo que de um dia para o outro passou a ser inimigo? Quem nunca viveu uma relação que de repente a pessoa passa a te odiar por nada? Então, estas lições que a gente está vendo aqui da palavra são fundamentais. Agora, ele deixa claro: tu guarda-te também dele, porque resistiu fortemente às nossas palavras. Quer dizer, eu não vou me vingar dele, eu entrego para Deus, mas para o filho dele, ele diz: se afaste dessa pessoa. Então, o pastor, ele tem que cuidar da ovelha, para que a ovelha não seja atacada por um predador, porque uma pessoa que pretende fazer o mal é uma pessoa que pode destruir, que pode causar danos. E no versículo 16 ele diz: na minha primeira defesa ninguém foi ao meu favor, antes todos me abandonaram. Que isso não lhes seja posto em conta. A sexta lição: reconheça a bondade de Deus. Ele diz assim: mas o Senhor me assistiu e me revestiu de forças, para que por meu intermédio a pregação fosse plenamente cumprida e todos os gentios a ouvissem, e fui libertado da boca do leão. Paulo reconhece que apesar de ele estar preso, Deus é bom para ele. Ele podia estar preso fisicamente, mas não estava preso na sua alma. Tem muita gente que está livre, mas está com a alma cativa. Outros podem ter limitantes na vida, mas estarem livres. E Paulo era um desses. Paulo estava preso, mas sentia a graça de Deus, sentia o amor de Deus, sentia como Deus se importava com a vida dele. Então, queridos, eu quero dizer para vocês: Deus é bom em todo o tempo. Deus é bom. Amém? Esse é o evangelho que a gente prega. Deus é bom. Os homens são maus. Os homens podem nos trair, mas Deus é fiel. Então, quando vocês passarem por circunstâncias assim, agarrem-se nele, porque Deus é bom em todo o tempo. Deus é bom. Amém? Nós recebemos esses dias um vídeo no WhatsApp da Ana Paula Valadão com o marido, pedindo a oração por um pastor que tinha sido preso pelo Estado Islâmico, junto com mais 4 pessoas. E o Estado Islâmico estava dizendo que para eles soltarem as 4 pessoas, eles iam ter que matar o pastor.
Então muita gente orou, eles pediram que ontem até eu e a Lília oramos, no momento que a gente estava junto, pela vida dele, pela família dele. E hoje nós recebemos um outro vídeo com a própria voz dele dizendo: olha, eu estou muito abalado ainda, mas houve um milagre extraordinário. Deus me libertou e libertou todos os demais também. Muitas vezes Deus vai nos libertar da boca do leão. No caso de Paulo, o leão é o diabo, e ele foi liberto mesmo, mas a liberdade dele não foi para viver nessa vida. A liberdade dele foi para a vida eterna, porque Paulo foi morto e decapitado. Mas eu quero dizer para vocês, queridos, o pastorado é uma grande bênção. A Bíblia diz: se alguém almeja o episcopado, que é o pastorado, excelente obra almeja. É digno você querer ser um pastor de ovelhas. Tem que ter o chamado, tem que ter a disponibilidade, tem que se preparar. E eu digo para a igreja que estes 6 irmãos sobre os quais eu vou impor as mãos hoje são pessoas que há muitos anos eu conheço e têm uma vida ilibada. Demerval e Silvia, Glaucia e Carlos, Eduardo de Jesus, é duro de chamar assim, Dani. Cadê a Kitty? A Cristiane está ali. Eu vou falar o nome de vocês, mas na hora da unção eu vou falar o que a gente chama mesmo, né? Mas são pessoas que vivem o evangelho que pregam. Têm ovelhas, se importam com pessoas, amam a palavra e andam em retidão. Hoje vocês vão receber um novo patamar de unção, pode ter certeza disso. Mas as lutas também vão aumentar, porque o inimigo, ele não fica satisfeito quando alguém se levanta. Então as palavras do maior apóstolo que já existiu para cada um de vocês começam falando de lutas, mas termina no versículo 22 dizendo: o Senhor seja com o teu espírito, a graça seja convosco. Qual é a maior marca do cristão que Jesus falou? O amor, não é? Como é que você mostra que você é cristão de verdade? É pela sua vestimenta? Não. É por um linguajar característico? Não. Você mostra que é um verdadeiro cristão quando você ama de verdade. E isto só é possível quando a gente tem graça no coração. E eu quero dizer para vocês que a graça de Deus, o favor de Deus é que nos capacita. Então sejam pessoas cheias de graça. Graça é uma palavra maravilhosa. Tudo que está em torno de graça é bom. Por exemplo, uma pessoa engraçada é que tem a graça dentro dela. Uma pessoa agraciada é que a graça está sobre ela. Graciosa é que ela tem atitudes de graças. Graça é favor imerecido. É você tratar o outro melhor do que ele merece. É uma bênção ser pastor. Eu amo minhas ovelhas, e muitas são extraordinárias, pacientes. Tem ovelha aqui que me pegou no início do ministério, jovem, cheio de intempestivo, e ficaram. As ovelhas são importantes. Façam delas seus amigos mais do que discípulos. E orem a Deus para que vocês tenham pessoas que caminhem com você pela vida toda. Como Paulo pôde chegar no fim, no momento que ele ia enfrentar a maior luta da vida dele, a própria vida. Ele tinha Timóteo, ele tinha Lucas e ele tinha Marcos. Amém?
Glória a Deus. Quantos foram abençoados por essa palavra?